Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Crimeia acéfala. A Ucrânia domina o céu da península. Nesse vídeo nós analisamos o colapso total da defesa antiaérea russa na Crimeia ocupada pelos russos e como a Ucrânia assumiu o controle estratégico do espaço aéreo. Entenda porque o Kremlin está sendo forçado a desguarnecer Moscou, desguarnecer relativamente, né? Porque ele tira alguma coisa, mas reluta muito, não tira tudo. E Kaliningrado, em uma tentativa desesperada e inútil de proteger seus ativos militares no sul. No caso, Kaliningrado não tem sido alvo de ataques, porque ele é um escravo da Rússia, ou seja, ele fica não dentro da Rússia, ele fica separado da Rússia, até a Segunda Guerra Mundial era território alemão. E a Rússia não devolveu para a Alemanha Kaliningrado, aliás, eles não devolvem nada, né? Acompanhe esta matéria de estratégia militar, inscreva-se no canal para não perder as atualizações do fronte, o que é que acontece nessa guerra, assuntos geopolíticos, e peço a todos, deixe seu like. Compartilhe com seus grupos e comente: a ponte da Crimeia será a próxima a cair? Parece que estão fazendo tudo para ser ela. Estão eliminando tudo que tem em volta ou dentro da Crimeia que possa parecer uma ameaça ao ataque ucraniano. Vamos começar então, eu fiz um subtítulo aqui, o fim do guarda-chuva russo, a degradação das defesas da Crimeia, e é uma realidade. Todo dia alguma coisa da defesa, algum ativo da defesa russa na Crimeia é destruído. A península da Crimeia, outrora considerada uma fortaleza inexpugnável pelo Kremlin, está se transformando em um campo de tiro livre para as forças armadas da Ucrânia. Especialistas e analistas da aviação militar, como Konstantin Krivolov, confirmam que a Ucrânia levou a sério a missão de desmilitarizar a península da Crimeia, executando ataques sistemáticos contra todos os aeródromos estratégicos da região. As bases aéreas de Katia e Saki sofreram danos severos com sucessivas ondas de ataques, deixando a frota russa sem proteção e sem capacidade de resposta imediata. A realidade no terreno é devastadora para os russos. As defesas aéreas estão se esgotando rapidamente, pois foram submetidas a um processo de desgaste contínuo e planejado por meses. Atualmente, a reclamação entre os correspondentes militares russos é generalizada, pois o que restou do sistema defensivo não é mais capaz de interceptar as investidas precisas do armamento tecnológico ucraniano. E Moscou fica num dilema, né? O dilema de Moscou é desguarnecer o império para salvar o sul. Será que eles vão fazer isso? Vão tirar de Moscou? Vão tirar de São Petersburgo? De alguns locais onde já é muito pouco e os drones acertam em algumas refinarias? Então tem um dilema. E não tem quantidade suficiente para fazer defesa antiaérea e as fábricas não possuem na medida da demanda, haja vista as sanções, haja vista a destruição que proporcionada pela Ucrânia. A pressão exercida pela Ucrânia no sul criou esse dilema logístico sem precedentes para o comando militar do ditador da Rússia. Para tentar deter a destruição total da península e em outros territórios ocupados, o Kremlin foi obrigado a remover cerca de 30% de seus sistemas de defesa aérea de regiões vitais como Moscou e Kaliningrado. Mandou uma quantidade razoável de defesa antiaérea para reforçar principalmente na região da ponte, na ponte de Kerch, mais conhecida como Ponte da Crimeia. Essa transferência massiva de recursos para as frentes ucranianas deixou o coração da Rússia vulnerável e protegendo apenas alvos isolados e de forma fragmentada. Um exemplo claro desse enfraquecimento é a queda do sistema S-400 em Feodósia, na península, que tinha a missão crítica de proteger a ponte da Crimeia, o símbolo máximo da ocupação russa na Ucrânia. Enquanto a Rússia tenta
desesperadamente cobrir o sul, refinarias de petróleo em Tuapse e outras infraestruturas em território russo queimam sem qualquer resistência. Os governadores costumam dizer que foram atingidos pela defesa antiaérea e os destroços que produziu não aqueles incêndios que causou destruição total. É uma imaginação fértil que tem esses governadores, mas na realidade, como em Tuapse, na data de ontem, não foram incomodados nem com um tiro de traque, e os drones tiveram sucesso atacando e incendiando a refinaria em território russo, né, e elas queimam sem qualquer resistência, expondo a falência do sistema defensivo da Rússia. É uma paranoia no Kremlin. As torres de Valdai e a proteção do ditador. Lá da casa dele de Valdai, eles parecem que não tiraram nada, né? Enquanto os soldados russos morrem sem cobertura aérea no fronte de batalha, o sistema de defesa mais poderoso da Rússia atualmente não está protegendo a infraestrutura do país, mas sim a residência pessoal do ditador candidato a Tsar Putin, né? E 27 torres de defesa aérea foram erguidas ao redor de Valdai para proteger o que chamam de residência do presidente russo, evidenciando que a prioridade do regime agora é a sobrevivência física do ditador e não a integridade do exército, ou seja, o pânico está instalado no próprio ditador da Rússia e com certeza também nos seus principais seguidores, nos seus principais ministros, aqueles que estão no Kremlin em volta dele. Esta alocação egoísta de recursos deixa claro que a Ucrânia consegue lançar ataques sucessivos tanto nos territórios ocupados quanto no interior da própria Federação Russa. Analistas militares observam que os russos não conseguiram adaptar suas táticas para enfrentar as equipes móveis de combate e os drones interceptadores desenvolvidos pela Ucrânia. A Ucrânia, por outro lado, mantém a iniciativa, atacando onde o russo é mais fraco e garantindo que o invasor não tenha tempo nem fundos monetários para restaurar o seu sistema de defesa aérea quebrado. E é uma asfixia econômica também. É o caminho para a vitória final. O domínio parcial do espaço aéreo pela Ucrânia é o prelúdio para uma paralisia completa da máquina de guerra da Rússia. Ao neutralizar as defesas antiaéreas, a Ucrânia abre caminho para interromper a produção de armas da Rússia e destruir os pilares de sua economia de guerra. Sem a proteção do céu, os centros logísticos, as fábricas de mísseis e os portos de exportação tornam-se alvos fáceis para a crescente frota de drones e mísseis de longo alcance ucranianos. O objetivo estratégico da Ucrânia é muito claro, no meu parecer, na minha visão, é paralisar a economia russa, né? Para que o Kremlin perca a capacidade financeira de sustentar a invasão em larga escala. A superioridade técnica ucraniana, aliada à exaustão dos recursos russos, está ditando o fim deste conflito, onde a Crimeia voltará para as mãos de seus legítimos donos sob a bandeira azul e amarela, ou seja, a Ucrânia. Para concluirmos, a incapacidade russa de defender a península da Crimeia por via aérea marca uma virada irreversível nesta guerra cruel. A Ucrânia demonstrou que com estratégia e precisão é possível desmantelar a soberania aérea de um inimigo que se orgulhava de seus sistemas antiaéreos. O caminho agora está aberto para a libertação total e para a asfixia econômica de Moscou, provando que o império de Putin é uma fachada que desmorona sob o peso de sua própria arrogância, de sua própria arrogância e estupidez de invadir o país vizinho. A vitória da Ucrânia será construída sobre os escombros da defesa da Rússia, garantindo a paz e a liberdade para as futuras gerações de ucranianos. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Vocês viram a verdade.
É importante a participação de vocês. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.